era consultada sem democracia direta. E então aí há uma veia democrática. Não, mas era uma democracia real. E quando nós pensamos hoje um pouco, se isso não acontecesse, a luta não teria avançado como avançou. Porque a população estava habituada a viver sob um regime repressivo e que não lhe dava voz nenhuma, o regime colonial. Agora, convencer a população a lutar para voltarmos a um sistema só, em vez de brancos, seriam pretos, negar-lhes voz, não aceitar a sua opinião ou não consultar, não se sentiriam motivadas para lutar. O mesmo quanto à exploração. Havia indivíduos porque havia uma certa produção já, que queriam exportar, principalmente castanha de caju para a Tanzânia, ganhavam dinheiro e, em vez de pagar o salário justo ou o valor justo dessas mercadorias à população produtora, dava-lhes uma capelana ou qualquer coisa, e a população sentia-se explorada. E então queixava-se entre si, revoltava-se, e em certos casos isso parou a guerra. Quer dizer, em certas zonas a revolta da população era tal que elas recusavam combater ou apoiar os combatentes. Então tomavam-se medidas e simplesmente eram. E foram expulsos os chefes desse grupo de exploradores. O outro marco poderia ser a abertura, o fim da guerra. O tal deixa andar? Não, o fim da guerra, talvez. Depois da morte de Samora? Sim, o outro marco seria o fim da guerra, não? A guerra de desestabilização. Sim, sem dúvida. Porque aí talvez tenha razão quando questiona: será que Samora iria fazer certas coisas que Chissano fez, por exemplo? Samora era muito orgulhoso e com sentido de dignidade de Estado. Ele era um chefe de Estado mesmo, quase nato. Eu tenho dificuldade em ver Samora apertar a mão a bandidos como o Dhlakama, mas, por outro lado, em nome da paz, da estabilidade, do progresso do país, estou convencido que ele iria fazer, como no acordo em Combate, foi-se apertar a mão ao inimigo. Portanto, aqui também possivelmente faria o mesmo. Talvez mais para a frente, mas... Sim, é difícil agora imaginar qual seria a atitude dele. Ok. E esse terá sido o último grande marco do fim da guerra e o princípio da democracia? Eu não sei porque é que está a falar tão interessado em marcos. Cada dia que passa é um marco. Agora, grandes marcos, é uma questão do ponto de vista também. Não, mas é o seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, os marcos principais, quer dizer, morre Samora, já estávamos nessa fase, entra Chissano, que aplicou a sua política, depois sai Chissano, entra Guebuza, que também aplica a sua política. Não estou a ver grandes mudanças que justifiquem que isso seja classificado como um marco.
Então talvez o último grande marco tenha sido em um multipartidarismo. É. Talvez seja A mudança isso. da Constituição, Mudança da... Sim, ligado ao multipartidarismo resultou disso. Como é que vê a expressão que a miúdo emprega o Presidente Jaquema como pai da democracia? Não sei, analisem vocês próprios. Será que ele é mesmo por natureza democrata? A maneira como ele dirige o seu partido, em primeiro lugar, as declarações que ele faz, os comportamentos que ele assume, rejeitando os seus colaboradores mais capazes, com medo que lhe façam sombra, com tantos, nós acompanhamos constantemente isso.